Para a gente dar início, exatamente, à nossa primeira palestra, que tem como título Cegueira Coletiva da Inteligência Artificial, nós temos ele, que é um especialista em redes sociais, com carreira destacada como CEO da Trianons Agência de Inteligência Artificial Generativa e fundador da Confraria Web 3. Com 15 anos de experiência como palestrante, foi reconhecido 2 vezes como o melhor profissional de redes sociais pela ABGcom. Juliano também é autor do livro Secreto das Redes Sociais e possui certificação na MIT em Transformação Digital e Tecnologias e Aplicações. Atualmente, é líder no projeto que está desenvolvendo o ChatGPT. Ele é embaixador da Ecolab Institute e peço que vocês recebam agora, com muitos e muitos aplausos, muito calor, Juliano Kimura. Vem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pessoal, essa com certeza é uma das palestras mais importantes que eu venho dar nos últimos anos, talvez na última década, né? Acho que eu nunca estive presente em um evento com tantas figuras que hoje são as pessoas que vão decidir o futuro de muitas crianças, vão decidir sobre o conteúdo, vão inspirar esses jovens. E eu sei que é um desafio gigantesco quando a gente fala sobre a inteligência artificial e a educação, que é um tema extremamente polêmico, e eu que estou andando em vários eventos pelo Brasil, eu tenho visto esse tema recorrente. Praticamente todos os eventos do Brasil, em todos os palcos, em algum momento do painel ou da palestra, eles mencionam inteligência artificial. Eles mencionam em algum momento, assim, não importa qual é o painel, não importa o tema da palestra, mas a inteligência artificial hoje é um tema presente em 100% dos eventos, 100% dos palcos, né? E essa inteligência artificial, ela vem tornando esse nosso mundo um desafio ainda maior. Eu não vim aqui para a gente ficar discutindo sobre a legislação sobre a IA, o que pode e o que não pode fazer. Porque eu nunca vi tanta discussão improdutiva quando a gente fica falando sobre o que não pode fazer. Sendo que os riscos e todas as coisas que vão acontecer ainda não estão bem definidas. Você nem sabe exatamente o que é, como você quer regular uma coisa que você ainda não entende o que é. E eu sou de uma geração que eu nasci ali em 80, né? Colecionei tazo. Alguns de vocês devem ter colecionado. Essas tampinhas, cara, essas tampinhas são incríveis, né? Você tirava um plastiquinho de cima, né? E eu usei os CDs para conectar na internet a velocidade de 56 kbytes. Pessoal, 56 kbytes é uma velocidade que, para você baixar uma foto ou um vídeo, né, um vídeo de mais ou menos uns 10 megas, 12 megas, muitas vezes demorava horas para você baixar, né? Eu sei a relação entre a caneta Bic e a fita cassete. Parece que foi feito para isso, né? Só quem viveu sabe qual é a relação da caneta Bic com a fita cassete, né? E a gente está passando por grandes mudanças, pessoal. Eu trago esse slide porque eu quero que vocês reflitam sobre todas as mudanças que a gente está vivendo. Desde a época do Pinóquio, né? o Tom e Jerry, a gente via o desenho animado, tinha violência, tinha
tinha coisas ali que hoje seriam completamente canceladas, né? As pessoas nunca iam deixar isso ir para o ar. O Pinóquio fumando um charuto, o Dumbo bebendo uma cerveja, né? E essa discussão toda, a gente vai passar por uma grande transição, né? Essa cena do cara tirando uma selfie no velório, né? É uma cena que, por incrível que pareça, ela é muito real para os jovens e para a nova geração, porque ninguém chegou para essa nova geração e falou: ó, é errado tirar foto de velório, né? Não sei se alguém contou isso para vocês, mas não veio numa cartilha para mim, ó, não pode tirar foto de velório, de selfie, né? Então, se ninguém ensinou para essas pessoas, como é que ela vai saber que aquilo é errado, né? E aí tem aquela frase, eduque as crianças para não ter que punir os homens, né? Agora me fugiu o autor, é Kennedy? Foi Kennedy, não? Alguém sabe? E a gente está vivendo, né, essa mudança. Eu quero que vocês se sintam à vontade dentro dessa palestra, para vocês, qualquer que seja o conteúdo, qualquer que seja o slide, vocês querem tirar uma foto, viu um slide legal? Tira uma foto, leva para casa. Ou se você quiser gravar um vídeo do começo até o final da palestra, fiquem à vontade. Eu descobri que muitas vezes quando a gente vai puxar o celular para tirar uma foto, a gente sente medo, né? A primeira coisa que vem na cabeça é: será que eu posso tirar uma foto, né? Porque ou será que o palestrante vai achar ruim? Eu estou roubando o conteúdo dele? Na verdade, não. Todo o conteúdo que está sendo apresentado aqui é de vocês e é para vocês levarem para casa. E a razão pelo qual eu estou aqui hoje é que a educação é a arma mais poderosa para se mudar o mundo. Nelson Mandela. Esse slide eu apresento em todas as palestras, porque eu realmente acredito que o conhecimento que a gente traz para as pessoas, que gera atitude, tem que gerar atitude. Não pode ser simplesmente você contar uma história e você chegar na sua casa, você não vai apertar um botão avançar, você não vai entrar num site diferente, você não vai fazer nada de diferente, significa que foi entretenimento. Eu quero que vocês saiam daqui com atitude, informações que geram ação. Quero que vocês mudem uma forma de pensar, quero explodir a cabeça de vocês, para que a gente plante uma semente e a palestra, as aulas, os professores, é como esse dente de leão, né? Você tá, toda vez que você está transmitindo um conhecimento, você está soprando esse dente de leão, as sementes, porque elas vão para o vento e elas vão brotar em algum lugar e elas vão se tornar algo. Eu fico extremamente emocionado quando eu escuto, né? Às vezes eu estou palestrando há mais de 15 anos, e às vezes eu escuto uma pessoa que falou: Juliana, eu vi a sua palestra há 10 anos atrás, e aí eu comecei a empreender, comecei a montar uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa com 200 pessoas. E me enche de alegria quando você vê que o que você falou para a pessoa transformou a vida delas. E vocês têm esse poder de multiplicar. A responsabilidade de você educar um jovem, cara, eu não vejo a coisa mais nobre. E esse aparelhinho aqui, ele tem um áudio, esse aparelho. É que agora, você pode soltar esse áudio? O pessoal do áudio tá aí? Tem um áudio no vídeo? Não, vamos colocar de novo desde o começo, que pessoal, todos os dias, à meia-noite, você conectava nesse aparelho aqui. Para quê? Para pagar um pulso até às 6 horas da manhã, né? Isso, quando você conseguia conectar, às vezes o seu irmão ou sua irmã, tipo, tirava o telefone do gancho e caía a internet, né? E desde esse aparelho, a gente começou uma grande transformação digital,
né? E aí, por anos, a gente falou sobre o marketing digital, sobre a transformação digital. A gente falou muito sobre o fenômeno das redes sociais, né? Eu trabalhei 2014, 2015 no Facebook, ensinando pessoas sobre o poder transformador das redes sociais, né? É uma ferramenta que permite você ter voz. Você sabe que muita gente se confunde às vezes, né? Por que o Facebook tem tanto valor? Aí o pessoal fala, é porque ele vende anúncios, ele vende dados. Sabe qual que é o real valor de uma rede social assim? Eles chamam de impacto social. Quanto mais impacto social você tem, mais importante você é, maior é seu valor. E valor é diferente de dinheiro. Você quer ganhar muito dinheiro? Ok, mas é diferente quando você tem valor, né? Valor é infinito. E no meio desse projeto, tudo que estava acontecendo, aconteceu a Covid-19 em 2019. Né? Começou a grande pandemia, 2020, lockdown, todo mundo trancado, e a gente até começou a brincar que o maior agente de transformação digital da última década foi a Covid-19. Porque nesse momento ninguém podia sair de casa. Nunca se vendeu tanta webcam. Vocês procuraram, né, para vender. Estava em falta. Não, ninguém conseguia comprar webcam. O webcam que custava 200 estava custando 500 reais. E aí isso aqui começou a acontecer, né? A gente começou a ter essa virtualização acelerada, tanto das aulas, das missas, de todos os projetos. Pessoas fecharam o escritório e agora ficam home office. Eu nunca voltei para o escritório. Estou home office até hoje, né? Porque agora você precisa de muito para você sair de casa, né? Você entendeu que você conseguia viver. Para quem conseguiu viver e sobreviver, você aprendeu que dava para viver de casa. Agora você precisa de muito para você sair de casa. E aconteceu umas coisas bizarras durante esse processo, né? Cara, esse vídeo não deixa morrer esse vídeo, né? O repórter no meio da pandemia, no lockdown. Eita, criança, ai meu Deus do céu. Parece que é uma zoeira, né? De verdade. Isso foi a pandemia. Isso foi a pandemia. Até hoje é assim, né? Hoje a gente vai fazer reunião, a gente vai fazer aula online, aí você, de repente entra um gato na frente, um cachorro latindo, e hoje é normal, né? 2022, a gente começou a falar sobre um tal de metaverso, né? Nossa, metaverso para lá, metaverso para cá, a gente vai começar a se conectar em mundos virtuais, a gente vai começar a viver em um mundo em que ele é híbrido, né? Você vai andar na rua e você vai poder interagir com o ambiente, conseguindo ver coisas que as outras pessoas não estão enxergando, né? Eu arrisco dizer que o metaverso, tem muita gente que acaba falando, não, o metaverso morreu, né? Mas aí ele foi suprimido pelo ChatGPT em 2023. Cara, 2023 foi o ano que a gente ficou sabendo do tal do ChatGPT. E todo mundo que acessou em algum momento o ChatGPT ficou de queixo caído, porque era incrível. Você falava com ele e ele te dava uma resposta que era impressionante. E quanto mais você conversava com ele, mais impressionante ficava.
E eu não vou te falar que a grande revolução seja a própria inteligência artificial, mas a interface. Pessoal, foi a primeira vez, inteligência artificial já existe há anos, tá? Só que foi a primeira vez que isso foi democratizado. Isso chegou para todas as pessoas em um formato de chat que qualquer pessoa pode digitar e conversar e obter resultado lá. Você não tinha que ficar pensando muito. Você só dizia o que você queria dizer e ele te respondia. E no meio de novembro do ano passado, aconteceu um negócio muito louco, né? O Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, ele fez um anúncio que foi muito impressionante para quase toda a indústria. No Dev Day, em novembro, ele virou e falou o seguinte: a partir de agora, o ChatGPT vai ter um tal de JSON. JSON é uma forma do ChatGPT conversar com qualquer tipo de aplicação que vocês já estão utilizando. Então, os programadores começaram a aplaudir e falaram: meu Deus, quer dizer que agora eu consigo integrar o ChatGPT em CRM, RP, chatbot, LMS, qualquer tipo de ferramenta que vocês estão usando. A partir desse momento era possível você fazer uma integração fácil, fácil. E ele anunciou outra coisa muito louca, que era um tal de marketplace. Sabe o que isso significa? A partir desse momento, qualquer pessoa, qualquer usuário, poderia personalizar o seu próprio chat GPT, subindo informações e instruindo o chat GPT. Ou seja, você podia subir instruções e você podia subir base de conhecimento. Tá? Isso foi um divisor de águas. Por quê? Porque a partir desse momento, pessoal, imagina o seguinte: vocês estão trabalhando aí há 20, 30 anos no mercado. Imagina quantas aulas você montou nos 20 anos. Quantas apresentações, quantas provas, quantos exercícios. Nos últimos 20 anos, você ficou lá montando, nossa, programação da aula, conteúdo, exercícios, dinâmicas, e ficou pensando em tudo isso. Agora imagina você pegar os 20 anos de documentos que você tem, subir tudo em uma inteligência artificial, todo o seu conhecimento lá, e ele vai ser uma extensão sua. Ele vai usar as suas técnicas de ensino, ele vai usar as suas provas, as suas perguntas, a sua forma de ensinar. Só que antes você demorava para preparar uma aula, você demorava 3, 4 horas, você vai demorar 10 minutos para você fazer isso. Só que isso foi escalado numa velocidade absurda. Para o nosso pânico, o que aconteceu? Os alunos também podem usar. Os alunos podem usar. A hora que até aí estava bom, né? Nossa, vou fazer as aulas, vai ser tudo rapidinho. Mas você descobriu que os alunos vão usar também. E aí começou o problema. E eu quero trazer essa provocação porque, assim, desde a primeira revolução que a gente teve, a digitalização, né, quando a gente começou a ter computadores, a gente começou a guardar dados digitais. O conhecimento da humanidade, antes de você digitalizar, era muito através do impresso, só que o impresso é super limitado. E isso foi aumentando numa velocidade que, quando chegou as redes sociais e a Web 2.0, a gente começou a aumentar o volume de conteúdo criado numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Hoje, a quantidade de conteúdo que se cria, ela é tão grande, tão grande, tão grande, mas a capacidade de você consumir conteúdo, ela continuou a mesma. Por quê? Porque todo mundo tem 24 horas por dia. Todo mundo tem 24 horas por dia.
Então você não tem. A coisa mais democrática que hoje existe no mundo é tempo. Porque todo mundo tem tempo igual. Desde o Elon Musk, qualquer pessoa pode ter a mesma quantidade de tempo. E agora, com o ChatGPT, isso aqui vai acontecer. Pessoal, presta atenção. Olha só isso, tá? Isso daqui era assim, começou a produzir muito vídeo, começou a produzir muita imagem. De repente, 2023, ChatGPT, bum! Sabe o que vai acontecer? A inteligência artificial que a gente está vendo agora é a generativa. Generativa não é uma tradução muito correta, ela não expressa muito bem o que ela é. Mas a tradução mais correta dela seria geradora. Geradora seria uma tradução mais correta, porque dá para você entender que ela gera coisas. Então, ela gera texto, ela gera imagem, ela gera vídeo. E a velocidade com que você vai tratar todo esse conhecimento, ela vai subir numa velocidade absurda. Quando você compreender essa transformação... Pessoal, a partir desse momento, e eu arrisco dizer que dentro dos próximos 4 anos, a gente vai viver as maiores revoluções industriais de todos os tempos. E eu estou falando no plural mesmo, tá? É no plural. São várias revoluções industriais acontecendo cada vez mais rápido, cada vez mais dinâmico. E a gente acha que o ChatGPT tem uma pesquisa que fala quais são as indústrias que ela vai impactar primeiro, né? Na verdade, mais impactadas. Eu arrisco dizer que não é mais impactadas, são as que vão ser impactadas primeiro. Elas são as mais fáceis de ser atingidas. Por exemplo, comunicação, produção de vídeo, produção de texto. Isso é o óbvio, é o mais óbvio. Então você fala assim, mercado de energia, jurídico também foi muito impactado, educação vai ser muito impactado, é o primeiro ali da lista. Só que a inteligência artificial ela vai impactar todas as áreas da humanidade. Todas. Todas. Engenharia, química, qualquer coisa que você puder imaginar vai ser impactado por inteligência artificial. Engenharia, por exemplo, né? Você vai pegar engenharia, coisas que você estava produzindo que eram problemáticas, vai ser produzido em 10 vezes menos tempo. E pior, você vai conseguir usar a inteligência artificial para otimizar ou criar coisas diferentes com melhor resultado. E isso vai ser escalado para a humanidade. Tem um site chamado There's an AI for That, que é basicamente, existe uma IA para isso. Tá? É um grande catálogo com um monte de ferramenta de IA para você usar. Assim, qualquer coisa que você imaginar, existe uma IA para isso. Tá? Jurídico, contabilidade, eles estão criando. Se não existir, vai passar a existir em pouquíssimo tempo. E para o nosso pânico, você acha que o ChatGPT é o único problema? Não! Todas as Big Techs, todas as grandes empresas de tecnologia já estão criando suas próprias inteligências artificiais. O Google tem o Gemini, Microsoft Copilot, o Facebook, Meta, tem o Llama. No futuro, cada uma delas está sendo desenvolvida diferente. Sabe o que vai acontecer? No futuro, elas vão se conversar. Elas vão trocar ideia uma com a outra. Já estão fazendo isso. Só que quando uma conversa com a outra, elas obtêm um resultado melhor. Olha só que maluco que é. Só que, para o nosso pânico, isso está em todos os lugares. Você pega a Microsoft, eles estão colocando dentro de todo o pacote Office. Você pega o Facebook, está dentro de todos os canais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, está dentro das ferramentas. No Google,
Gemini já está embutido. Se você usa Google Drive, Google G Suite, você já está dentro do pacote. E aí, está acontecendo um negócio muito louco, né? Recentemente, a Apple anunciou que vai colocar o ChatGPT dentro dos aparelhos da Apple. Se você tem um iPhone, ele já vai vir embutido com o ChatGPT. O Elon Musk entrou em pânico quando ele falou isso. Ele falou assim, eu vou tirar os aparelhos da Apple das empresas da Tesla. E você sabe que até o Elon Musk começou a criar uma inteligência artificial, se chama Grok, e está no Twitter. E quando você começa a olhar para essa revolução, nesse exato momento, várias empresas estão colocando seus conhecimentos dentro da inteligência artificial. Eles estão pegando, por exemplo, um banco de dados gigantesco de raio-x de muitos pacientes. Eles estão subindo na inteligência artificial, estão treinando a inteligência artificial para quê? Para que ela consiga ajudar os médicos a diagnosticar com mais precisão doenças antes de elas acontecerem. Tem um pequeno risquinho aqui nesse raio-x, tem 3% de chance de ser um câncer. E a IA ela vai ajudar, ela é uma ferramenta para que isso aconteça. Só que isso eu estou falando só da medicina, eu estou falando todas as indústrias, nesse exato momento, eles estão subindo um monte de conhecimento para a IA. Sabe onde vai acontecer a verdadeira briga da IA? A verdadeira briga da IA acontece no hardware, nos processadores. Tá? Tanto que a empresa que mais valorizou nos últimos, desde a chegada da IA, não foi as empresas de IA, foi a NVIDIA, das placas de vídeo. Por quê? Porque nunca se vendeu tanta placa de vídeo, porque o desafio é você ter processador. Olha que doideira. Não é ter o software é open, ele é gratuito. Você pode baixar e instalar. Só que aí você precisa ter processador. O processador é a coisa que vai ser mais escassa hoje em dia. Eu estou testando, por exemplo, esse site aqui, o poi.com. Né? O poi.com, ele é uma espécie de hub. Ele tem instalado mais de 40 LLMs, ou seja, mais de 40 modelos de IA. Ele tem instalado aqui dentro. Você pode criar sua própria IA com qualquer um dos 40 modelos e você pode disponibilizar para as outras pessoas. Você pode disponibilizar para os alunos, você pode disponibilizar para um cliente, você pode disponibilizar para as áreas, para o marketing, para a equipe de RH, para o financeiro. Agora imagina cada equipe da sua escola com um chat GPT que vai ajudar no trânsito das informações. Isso vai acelerar de uma maneira alucinada o mercado e a indústria e a humanidade. Né? Não tem como a gente competir com a inteligência artificial. Não tem como. Tá? E aí, eu escutei uma frase muito boa que diz o seguinte: você não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que usa melhor a inteligência artificial. Né? E a gente tem que sair desse discurso de levar a IA como protagonista. A IA não é protagonista. Quem é protagonista é o ser humano. A IA não passa de uma ferramenta e um meio. Ela é coadjuvante. A gente tem que parar com esse discurso de que a IA é o principal. O IA é o absoluto. A gente tem que trazer a discussão para que o ser humano seja o centro. Né? Senão a gente vai ficar numa discussão que não tem saída. A gente vai ficar só falando sobre o que não pode, o que não pode e o que pode fazer na inteligência artificial. E não é assim.
Cara, o pessoal está tão focado no que pode e o que não pode, que esqueceu o que ela faz. Quando se fala de IA, você não fala de uma IA. Né? Porque uma vez o pessoal estava tendo uma discussão sobre por que o pessoal fica tanto tempo dentro da tecnologia. A pessoa não fica na tecnologia, você não fica no smartphone, você não fica na IA, você fica nas possibilidades que ela te dá. E as possibilidades são infinitas. Porque o meu uso da IA é que nem o uso da internet. Você usa um site diferente, eu uso outro. E a gente usa a internet, todo mundo aqui usa a internet diferente. Se todo mundo fizer a mesma pesquisa no Google, todo mundo vai ter resultados diferentes. Você pode fazer esse teste. Por quê? Porque depende do seu comportamento, do seu uso de internet. Ontem, eu estava atualizando essa apresentação, e aí eu estava escutando a televisão de canto de ouvido, e eu escutei isso daqui. Isso foi ontem à noite. Tá? Isso foi ontem à noite. 3 olhares. Os entraves na educação brasileira. Levantamento do INEP mostra estagnação na qualidade na educação do ensino no país. Estagnação na qualidade. Se está estagnado, significa que nos últimos 10 anos não deve ter melhorado muita coisa. Né? Não estou dizendo daqui, porque aqui a gente está fora da curva. O conteúdo que eu estou trazendo para vocês e essas provocações, a gente está falando do nível de contato com as maiores Big Techs. Tipo, se vocês não levarem esse conhecimento para fazer diferença na gestão de vocês, isso é inútil. E aí a gente vai continuar estagnado. Para a gente sair desse estagnado, a gente tem que ir para a Revolução Industrial, para o progresso. Né? E toda mudança, toda evolução, ela causa desconforto. É normal. É normal. Não fique achando que é um privilégio. Cara, é desconfortável. Toda vez que você fala uma coisa nova, você começa a falar, caraca, tem um monte de aplicativos para fazer tal coisa. Aí, olha a provocação. Quando chegou o Instagram ele fazia vários filtros maravilhosos, e aí tinha fotógrafo que estava perdendo emprego por causa dos filtros, porque daí todo mundo com o Instagram virou um fotógrafo. Aí você pega, olha só, o Canva. Canva é uma ferramenta que hoje, qual que é o lema do Canva? É design para quem não é design. Design para quem não é design. Ou seja, os designers começaram a perder o emprego. Aí chegou o 5º andar. Começou a tirar as imobiliárias do mercado. Aí quando chegou o Uber, você tinha a manifestação de taxista quebrando o carro do Uber. Aí quando eu perguntei uma vez para um Uber sobre isso, né, como que você vê a quebra, a revolta, a violência dos taxistas? Ele falou assim, eu acho ótimo. Sabe por quê? Cada carro quebrado de um Uber subia 20 vezes o número de downloads do Uber. Por quê? Porque saía no jornal, era uma nova categoria de marketing. Marketing de violência, de manifestação. Tá? E a Netflix chegou, a gente vê o Silvio Santos falando isso. Produção. Netflix. Na Netflix? Netflix. Eu gosto das Se histórias. você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. Olha. A mensalidade é de R$18,90, creio eu, e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. Mas você então está lá. Cara, Silvio Santos, eu tiro o chapéu para o Silvio Santos. Ele é um cara inteligente. Enquanto ele viu Netflix, e aí ele falou, cara, isso aqui é incrível. Só que ele não ficou que nem umas outras empresas que começaram a falar assim, eu preciso criar o meu Netflix, eu preciso criar o meu Netflix. O que ele fez? Ele botou Chiquititas dentro da Netflix. Ele botou, tipo, as séries que ele estava produzindo,
ele botou na Netflix para vender lá, para ganhar dinheiro. Ele não precisava reinventar a roda, ele tem que usar a roda. Ele tem que usar. Eu tiro o chapéu. Você chega agora, cara, esse daqui para mim é o maior exemplo. Educação. Professor de inglês. Alguém tem um professor de inglês aqui? Não. Opa! Chegou a sua vez. Agora é a sua vez. Duolingo. Pessoal, cara, Duolingo é um aplicativo que de graça ele te ensina inglês. Do zero, com pronúncia, com listening, gramática, vocabulário. E se você quiser o premium, custa R$15. Será que agora é a vez dos professores de inglês? Ou não? E aí, pessoal, essa revolução, a provocação que eu trago aqui, você sabe que quando saiu o ChatGPT e essas integrações, a CEO do Duolingo, ela anunciou o Duolingo Max, que seria um ChatGPT personalizado em Duolingo, para ele ser o seu professor de inglês personalizado. Ele vai entender quais são as suas falhas, as suas dificuldades, e ele vai te ensinar inglês no seu nível. Isso foi anunciado há meses atrás. E a gente vai passar por revoluções de produção. Por exemplo, você vai gravar um vídeo no YouTube, você consegue usar o Opus Clip para você criar 40 trechos de conteúdo automaticamente com um clique. Imagina você gravar uma aula, aí você grava uma aula no YouTube. Você sobe esse link no Opus Clip, ele vai cortar os trechos, os melhores trechos da sua aula e vai transformar em vídeos verticais para você colocar nos stories, nos status do WhatsApp. Pessoal, o pessoal já está usando isso daqui, tipo, há meses. O pessoal está criando conteúdo em todas essas redes numa velocidade absurda. E a gente ainda... Eu peguei essa época. Alguns de vocês devem conhecer. Né? Cara, lâmina. Lâmina. Né? Eu lembro de fazer uma aula no colégio que eles pediram caneta permanente, né? Você pegava a lâmina e a gente tinha que desenhar uma coisa para projetar o nosso trabalho lá. Né? Cara, eu peguei essa época. Peguei. Também peguei essa época aqui. Ah, eu peguei essa época. Eu peguei essa daqui. Eu ia na biblioteca do colégio, era Conhecer, Barça, Mirador. Cara, você vendia o conhecimento de porta em porta. Isso daqui era sinônimo de status. E a cada final de ano, eles te mandavam um exemplar com as erratas. Tipo, tudo que estava de errado, que eles descobriram que estava errado, eles mandavam uma edição corrigindo os erros da edição anterior. Cara, olha como o conhecimento era transmitido. Para e pensa, mudou muita coisa. Né? Nessa época aqui, e aí eu vou fazer uma provocação que vai fundir a cabeça de vocês. Né? Nessa época aqui, você tinha que escrever ali, ó, manuscrito. Né? E aí você escrevia de lápis, passava depois a caneta. Vocês não fazem isso ainda, né, ou faz? Eu acho que já mudou, já. A gente começa a ver uma grande mudança. Por quê? Pessoal, isso daqui são gráficos reais da primeira revolução industrial e como foi o nível de pessoas que estavam analfabetas. Conforme as revoluções industriais aconteciam, o analfabetismo ele diminuía. Por quê? Porque com as novas tecnologias, e pessoal, isso daqui é gráfico, é história. Quem é professor de história sabe. A gente estuda
a história para entender o passado, compreender o presente e prever o futuro. O futuro não vai ser diferente com o ChatGPT. Só que você vai ver esse gráfico aumentar uma velocidade. Hoje, se antes você tinha que dar uma aula para ensinar alguma coisa e a pessoa demorava 1 hora para entender, ela vai passar a precisar de 15 minutos para você explicar a mesma coisa e entender a mesma coisa. Porque hoje, você pega o ChatGPT, cara, é muito incrível. Eu comecei a estudar programação. Aí você fala, me ensina como programar. Aí ele te ensina passo a passo, com exemplos, com dicas. Se você colocar o código errado, ele corrige para você. Então, a gente tem que parar. Qual que é a cegueira? Qual que é a cegueira, que é o tema dessa palestra? A gente está cego para o real impacto da inteligência artificial. Quando eu fiz o curso do MIT sobre transformação digital, a minha cabeça explodiu. Né? Minha cabeça explodiu. Por quê? Porque a internet que a gente conhece hoje, ela vai acabar. Isso é certo. Isso não é uma dúvida, não é uma cogitação. Ela vai acabar. E ela vai passar por uma grande transformação. A gente vai ter que tirar essa viseira, a velocidade vai aumentar demais com as coisas, e essa que é a grande sacada. A inteligência artificial, ela vai diminuir tendências que iriam acontecer em 10 anos, 20 anos, essas tendências vão acontecer em 2, em 3. E cada vez vai ser mais rápido. Depois de 3 anos, vai acontecer em 2. De repente, vai acontecer em meses. A gente vai começar a ver as novas tecnologias, por exemplo, você não vai conseguir diferenciar quando é criado pela inteligência artificial e quando é um ser humano de verdade. E vai chegar um momento que você vai ter um novo formato, que você vai ter o ChatGPT 25, vai ter 3D e vai ter replicação de voz. Uma jornalista chamada Joana, né, do Wall Street Journal, ela fez um clone dela, colocou o clone dela para falar com o chefe dela, com os funcionários dela e com a mãe dela. A única pessoa que descobriu que não era ela foi a mãe. E a gente está chegando nesse momento aqui. Pessoal, é quase impossível você distinguir qual é a imagem. Essa daqui tá óbvio, né? Mas você pega esse daqui, por exemplo. Olha o nível que você vai criar com a inteligência artificial. Você vai passar a criar filmes, séries. Você vai criar coisas que você vai ter dúvida se é de verdade ou se é mentira. E para isso, a gente vai precisar de ferramentas para a gente conseguir distinguir seres humanos de inteligências artificiais. Esse é um projeto que ele tem como objetivo criar uma verificação para que você possa provar que você é um ser humano e que você não é uma inteligência artificial. Uma dessas tecnologias vai ser a blockchain, e isso vai ser um contraponto da inteligência artificial. Tá? Por quê? Porque a blockchain ela traz confiança e imutabilidade, que são duas coisas que hoje na internet não existem. Você consegue, através da blockchain, você consegue verificar transações que não vai passar por grandes empresas. Quem vai ter o poder vai ser o usuário. E nesse momento vai acontecer o seguinte, o meu certificado do MIT está na blockchain. E ele é infraudável. Talvez mais infraudável do que um diploma de papel que eu coloco na parede. E a gente vai ter grandes mudanças. O governo brasileiro já está estudando sobre a tecnologia. Isso daqui são farms de interação. A gente viu o movimento do metaverso vai voltar, e vai voltar com força, porque vai ficar cada vez mais barato. A gente vai ter Minecraft Education, vai ter Roblox na sala de aula. Sim, todos os alunos hoje, acho que vocês devem ver, os alunos jogam Roblox o tempo todo. E a gente vai começar a ter salas de aulas virtuais que serão híbridas. Vai ter metade da turma assistindo aula em casa e metade assistindo presencial. E as coisas vão se misturar. Elas vão se misturar e isso daqui vai ser cada vez mais presente no dia a dia.
Por quê? Porque os equipamentos vão ficar mais baratos. Vai ter um momento que você vai ter óculos de realidade aumentada, de metaverso, Quest, a um custo de 300, 400 reais. E você vai começar a aprender as coisas cada vez mais rápido. Você vai ter novos tipos de esportes. Por exemplo, um esporte que mistura a realidade aumentada com atividades físicas de alto impacto. Esse esporte já existe, já está no Brasil, existem campeonatos mundiais há mais de 10 anos e está crescendo cada vez mais, está em 38 países. Então, você acha que o metaverso morreu? Eu acho que não. A gente tem que trazer esse conceito aqui. Olha quantas coisas elas estão acelerando. E para de achar, pessoal, para de assistir filme, pelo amor de Deus. Não acha que a IA é o exterminador do futuro. Para de assistir Black Mirror, para de assistir tudo isso, porque enquanto isso está acontecendo, eu quero que a tecnologia resolva esse problema. Eu quero que ela tome o lugar dessas crianças. E o ser humano é o principal dentro desse universo. Então não tenha medo, porque o ontem e o hoje chegou. O ontem acabou muito rápido. O hoje só está começando. E a velocidade com que isso vem acontecendo vai ser cada vez mais rápido. A gente escrevia com caneta, a gente vai ter agora digitação, robôs vão escrever para a gente. O conhecimento perdeu valor, porque tudo está na internet. O mundo é agora e é imediato. Vai ser tudo produzido em tempo real. Todas as coisas, conhecimento. A gente vive o apocalipse zumbi dos smartphones. A gente não consegue sair. E o mundo não vai te esperar. Ele vai continuar caminhando. É inevitável. A gente tem que sair do nosso mundinho. Você acredita em tudo que você vê na internet? A gente tem que sair da nossa esfera, porque a gente está perdendo o nosso tempo fazendo coisas que a gente não ama. Faça algo diferente, porque insanidade é você fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. A gente está vivendo a era da agilidade. A gente tem que perder o medo de avançar. Faça algo diferente. O que você faria se você não tivesse medo? A gente tem que viver com mais recursos, mais conectado, com mais possibilidades. E não fazer o contrário, ficar cercando as possibilidades, diminuindo as possibilidades. A gente tem que viver com mais resultados, porque a gente pode hackear o processo, a gente pode mudar o processo, a gente pode tornar o processo melhor. Seja um hacker da educação. Meu nome é Juliano Kimura. Muito obrigado, pessoal. Tem umas perguntas para você. Gente, houve interação pela Leias, é uma pergunta do Leonardo Mazin, do SESI, e ele pergunta o seguinte: a inserção da inteligência artificial na rotina de cada cidadão é inegável. E quando o assunto é educação, gera um saudosismo. O que ainda precisa ser rompido para que a IA não seja tabu na educação? Hoje, eu tenho visto na tecnologia que o maior desafio não é o acesso à tecnologia. Tá? O acesso está realmente muito fácil, praticamente a 2 cliques de qualquer ferramenta. Grande parte de todas as mudanças que eu mencionei aqui tem a ver muito mais com a questão cultural e a mudança de mentalidade. Né? Eu vejo isso muito como, por exemplo, nas empresas. Nas startups, a gente pensa muito naquele método chamado método Kaizen, né?
Ontem hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Então é um método de melhoria constante. Acho que a grande mudança para que a IA não seja um tabu é a gente realmente ir por esse lado de trazer para o nosso cotidiano, porque é inevitável. Se você proibir, pessoal, você só está marginalizando um processo. Você vai estar se enganando. Os alunos vão continuar utilizando do mesmo jeito. Você vai pensar numa forma de enganar eles, eles vão pensar numa forma de enganar você, né? E aí a gente precisa, talvez, abraçar a tecnologia, né, como sendo um meio para que ela obtenha melhores resultados de aprendizado. Ótimo. Tem mais aqui. Tem uma pergunta agora da Zirlene Effgen, da UVV. Ela pergunta o seguinte: se a IA aprende com os dados do passado, históricos, e o passado possui suas iniquidades, corremos o risco de retroceder socialmente? É possível separar o social do técnico? Tá aí uma ótima pergunta, pessoal. A IA, lembra que a gente falou que ela é generativa? A IA ela não está certo no absoluto. Não está certo no absoluto. Como ela é generativa, ela gera coisas, ela cria coisas. Tem uma frase que o pessoal usava, que é assim, a nova habilidade desse século vai ser você saber perguntar para a IA. Mentira. Não é saber perguntar para a IA, é saber pedir para a IA. É diferente. Tem uma grande diferença. Você saber pedir para a IA, ela te dá um ótimo resultado. Se você pedir do jeito errado, ela vai te dar o resultado errado. Então, novamente, a gente está falando assim, a IA é o Deus protagonista que sabe todas as respostas. Não, não sabe. Não sabe. Ela é só a ferramenta. Se você fizer uma pergunta ruim ou pedir algo ruim, ela vai dar a resposta errada. Enfim, eu vi um caso dos Estados Unidos que o pessoal falou assim, olha só, a IA fez uma imagem de soldados da Revolução negros. E era tipo um negócio assim, soldados nazistas de cor negra. Tipo, e aí acharam um super absurdo que a IA fez isso. Cara, a IA não fez isso. Alguém pediu para ela. Tipo, eu fico pensando, aí eles queriam punir a IA. E eu não estou brincando, é sério. Tipo, é um negócio muito bizarro. Tem aqui a... Vou botar na tela, olha só, a Lilian Jacob está falando, adorei, foi perfeito. Alguém concorda com a Lilian? Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. Deixa eu ver aqui, eu acho que... Enquanto você vai... Pode falar, pode falar. Eu queria, na verdade, só registrar aqui esse momento, que eu acho que é um momento importante. Posso fazer mais uma pergunta antes de você fazer o registro? Vamos lá. A última, então. Como você acha que essa tecnologia vai funcionar para a educação infantil? A gente foge das telas para os pequenos, mas entendemos a importância da tecnologia ao nosso favor. Lívia Campanha Martins Montessori. Eu tenho uma filha de 3 anos, né? E eu não faço restrição das telas dela. Porém, ela entre ficar no smartphone e brincar comigo, tô dando restrição, mas se eu precisar tirar o celular dela, não tem problema. Por quê? Porque o mundo real é muito melhor. Eu brinco com ela. A criança fica no celular quando ela está fugindo do mundo real. Assim como os adultos. É igual. Então, não é sobre você restringir. Na verdade, é sobre você criar experiências que sejam melhores no mundo real. Ele pode usar, e aí tem uma coisa que eu estava estudando agora, né? Eu acho que muito possivelmente, dentro de algum tempo, a gente vai ter uma tecnorreligião, que ela vai equilibrar o ser humano e
o uso dos computadores, né? Porque hoje a gente não tá usando de maneira saudável. E ninguém ensinou para a gente saudar. Só que, quando a gente fala de religião, a gente está falando de você ter rituais saudáveis. Por exemplo, você vai sentar na mesa do jantar, tipo, é muito ruim que as pessoas ficam no celular porque você não conversa com as pessoas. Será que um ritual não seria colocar todos os celulares numa pilha no meio da mesa e ninguém pega o celular enquanto está na mesa? Ou quem pegar, paga a conta. Ou quem Então, pegar, paga a conta. Não é? Porque, e aí esses rituais são rituais saudáveis, que eu acho que assim, as pessoas não têm esses hábitos. E aí não é sobre as crianças, mas é sobre a humanidade. Sim, sim. Então, Juliana, agradeço bastante a sua participação. Você quer que eu te ajude a fazer o registro? Se Vamos quiser, fazer eu filmo uma... aqui, eu filmo para você, já fica com as mãos livres. Eu vou fazer quer? uma chamada aqui. Pessoal, eu tô aqui no evento que eu acho que é o mais importante da minha vida, com a galera dessa cidade incrível que é Vitória! Obrigado! Valeu! Valeu, pessoal! Obrigado! Valeu. Maravilha. Parabéns.